Cumprimento a todos os irmãos da Igreja Batista do Evangelho Pleno de Uberlândia e a toda a Igreja do Senhor em si, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que por meio da palavra do Senhor, ela nos renova, nos fortalece, cura, nos liberta, restaura, transforma, traz segurança e nos conduz à estabilidade no momento, neste período que nós estamos vivendo de instabilidade. Igreja do Senhor, então, diante disso, eu faço uma pergunta para todos. Você tem certeza da vida eterna? Porque se você tem certeza e não acredita na vida eterna, digo para você que o sacrifício de Jesus Cristo consiste em nos resgatar das trevas para o reino do Filho do amor de Deus e proporcionar em nós o título de cidadãos dos céus. Essa é a certeza daqueles que têm a vida eterna. Irmãos, e essa semana que passou, eu ouvi de um servo de Deus o seguinte: se Deus quiser, eu vou para o céu. Fiquei pensando, mas como assim, se Deus quiser? Ele já quis, já enviou o seu filho Jesus. Ele já pagou o sacrifício. Se não acredita na vida eterna, não é um problema do Senhor. É um problema de você não entender o sacrifício que Deus já realizou por mim e por você. A vida eterna não é meritocracia. A vida eterna não é por obras. A vida eterna é de graça. Foi dada pela graça de Deus, não por obras humanas. Foi um ato de amor do Senhor, ainda enquanto estávamos como pecadores ignorantes. Jesus se entregou por mim e por você. E o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração sobre o tema central dos evangelhos. Então eu peço toda a igreja, por gentileza, abra a sua Bíblia, a nossa espada, em João 3,16. Versículo lindo, toda a igreja já conhece, em nome de Jesus. Então vamos ler o que diz a nossa Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus grandioso, poderoso é o Senhor em glória, em majestade, em poder, ó Santo Deus de Israel. E aqui estamos como igreja reunida para ouvir a Tua palavra, uma palavra que é viva, Pai, uma palavra que é eficaz, uma palavra que transforma, que cura, que liberta, que renova, que modifica, que nos traz segurança, que nos traz proteção e que vai nos levar para o reino celestial, para a morada eterna, para a vida eterna, em nome de Jesus. Que essa palavra possa achar morada nos corações. A todos que estão assistindo, em nome de Jesus, move, Senhor Deus. Grandioso é o Senhor para fazer e agir e andar amarrasa, Pai. Em nome de Jesus, nada somos, nada temos a oferecer ao Pai amado, pequeno, como o germezinho de Jacó, mas o Senhor vem com poder e glória e majestade para nos resgatar para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, Deus nos ama muito, porque deu seu Filho por nós. Deus se agradou em dar o seu Filho para a redenção e salvação do homem. Veio para nos salvar por meio do seu perdão. Todo aquele que nele crê, isto é, a indescritível felicidade de todos quando participam da salvação, quando um pecador é perdoado, quando há libertação do caminho do mal, quando a angústia cessa, quando todos os pecadores foram redimidos lá na cruz do Calvário, irmãos. Igreja do Senhor, se você não entender, se você não tem a certeza para onde você vai depois da morte, então também eu tenho a certeza que você não sabe como deve viver aqui nessa face da terra, conforme a Bíblia diz. Se você não sabe a extensibilidade da vida eterna, eu também tenho a certeza que você não leva uma vida cristã nessa terra, conforme diz a Bíblia. Porque este versículo carrega a essência do Evangelho. Ele é maravilhoso.
Não é só uma questão de decorar, de memorizar. Aqui é um extrato, é uma síntese das principais questões da existência conectada ao Evangelho de Jesus Cristo, conectado ao Evangelho das Boas Novas. João 3,16 fala de Deus, fala do amor do Senhor, fala da fé, fala da eternidade, que são tratados por este versículo, mais conhecido como tema principal dos Evangelhos. Mas então, qual é o problema do cristão neste mundo tão cheio de mentiras, disfarçado de religiosidade, de crenças? O problema é que existem alguns cristãos que não têm um conhecimento sólido, um conhecimento firme sobre a vida eterna. Agora, se você sabe o que é a vida eterna, então você vive nesta terra com qualidade, com alegria, tamanha felicidade e certeza, com segurança, aproveitando os deleites do Senhor para nós. É assim, é público, é notório. Dessa forma vive o nosso pastor. Nós vemos a alegria de Deus na vida dele, a felicidade de Deus na vida do nosso pastor, porque a vida, ainda que nesta terra, tem que ser reflexo da vida eterna. O nosso pastor é um grande exemplo disso. Vida eterna é vida em abundância. Vida eterna é vida plena. Vida eterna é a vida que Jesus trouxe, e é por isso que quando lemos João 10,10, que a Bíblia diz: o ladrão não veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para fazer essas coisas. Mas Jesus: eu vim para que tenha vida e tenham plenamente em abundância. Olha só que lindo, plenamente. Essa palavra plenamente, traduzida ao nosso vocabulário, não nos dá um conceito que Jesus queria dizer, pleno, porque foi do grego traduzido para o latim, e essa palavra mais próxima para o nosso vocabulário, essa tradução pleno. Por isso que a gente não entende o que é vida plena, abundante em Cristo. Porque no dia em que eu e você entendermos o que Jesus queria dizer com vida plena, uma vida que vai além da vida, uma vida que vai mais além do que o conceito biológico, nós viveremos a dignidade de ser cidadãos dos céus no plano terrestre. Aleluia, glória a Deus. Não tem como viver sem saber essa magnitude, essa abundância, essa plenitude da vida eterna. Pois no versículo plenamente ou abundante mostra que excede, mostra que transpõe tudo aquilo que excede algo que nós não podemos medir, não podemos captar. É neste texto que podemos entender que a vida eterna, igreja do Senhor, é vida que excede a vida. Vida que vai mais além do que eu consigo mensurar. Vai mais além do que nós conseguimos medir, pensar, meditar. Vida além da vida. Vida abundante. Jesus está mostrando para nós com profundidade o quanto nós vivemos aquém do que Deus idealizou por mim e para você. E como nós somos limitados, tendenciosos aos parâmetros estabelecidos por este mundo tão material, temporal, e além de nos tornarmos escravos dos protocolos sociais. Existem pessoas que estão vivendo nessa terra sem vida, semelhante ao vale de ossos, uns cadáveres ambulantes, porque muitos estão se perdendo neste mundo, no propósito de saber que este mundo temporal é perecível e limitado. Este mundo é dessa forma, ele é perecível e limitado. Mas nós que temos vida em Cristo, nós sabemos que tem uma vida eterna, um plano maravilhoso para nós. Porém, a multiforme sabedoria de Deus preparou para nós um plano de vida muito mais ainda, saciando seus próprios instintos. São as pessoas com suas próprias vontades, não sabendo viver, e ainda não herdarão a vida eterna com Deus. Impressionante que em busca
de vida, muitos recusam a buscar a vida na única fonte de vida que a Bíblia apresenta, que é Jesus. Isso é impressionante. O grande homem de Deus, Jonathan Stuart, que no século XVIII, um dos instrumentos do grande e primeiro reavivamento que houve nos Estados Unidos, escreveu e afirmava que a maior parte da juventude tinha oposição de buscar uma vida em Cristo, porque tinham medo de perder o prazer na maneira de viver que a vida oferecia. Ou seja, medo, a juventude tinha um medo de entregar a fé cristã. Olha só que ignorância, pois, pelo contrário, o que Deus nos presenteia é uma juventude muito mais prazerosa em Cristo do que viver em pecado e vaidade. Uma das grandes frases de Jonathan Stuart diz o seguinte: quando o pecado, vou até ler aqui para a igreja do Senhor, quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa a igreja, lesa o entendimento. Olha o que o pecado traz. A busca de Deus traz delícias de uma natureza mais sublime, prazeres que são mais sólidos, alegrias sólidas e mais substanciais, vastamente mais doce e primorosamente mais deliciosa do que o mundo pode oferecer à juventude de hoje. Jonathan Stuart diz que a dica para ser feliz, igreja do Senhor, é quando você, eu e você, nós entendermos que a vida eterna pode lhe produzir algo fantástico. Com certeza produz em nós algo fantástico quando conhecemos a Cristo Jesus. Vida eterna é esta em Cristo. E sem Cristo você ainda não tem vida eterna, ainda que você seja bom. A vida eterna não está baseada na bondade. A vida eterna não está baseada na bondade. Repetindo, a vida eterna está baseada no sacrifício de Cristo em favor de nós. João 1,4 diz: nele estava a vida, a origem de tudo, em Jesus Cristo. E esta era a luz dos homens. E um pouquinho mais adiante, em João 14,6, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o nosso caminho. Jesus é a verdade. Cristo é o maná verdadeiro. Ele também é verdade oposta à falsidade, é somente Jesus. A verdade oposta ao erro. Jesus é vida, meus irmãos. Ele é começo, ele é o meio, ele é o fim. Jesus é o guia de nosso caminho, ele que conduz os nossos passos. Ele deixou para nós a palavra revelada. Não há outro caminho. Outros caminhos podem parecer corretos. Alguns caminhos podem parecer corretos, mas o fim deles é caminho de morte. O caminho que conduz à vida eterna é com Jesus Cristo, não há outro, meus irmãos e minhas irmãs. Igreja do Senhor, que possamos realmente viver em Cristo, que possamos realmente ouvir a palavra, que possamos realmente assegurar nas boas novas que é Jesus. Então, diante deste mundo tão relativizado, a verdade absoluta bíblica é esta, é inegociável. Essa é uma experiência intransferível. Essa é uma experiência imutável, inegociável, não tem como. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia, é somente Ele. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Vida eterna é antes de qualquer coisa. Vida do Filho unigênito de Deus. É a vida de Deus. É a vida que está em Deus. É a vida sobrenatural. E isto é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto. É vida. É a vida de Deus em nós.
E quando nós paramos para pensar nisso, que a vida eterna não é vida que teremos por casualidade, vida eterna é um plano que Deus traçou para que desfrutemos neste mundo e no mundo que está por vir. Por isso é realizada por Deus. É só Deus, é através dele. Não conseguiremos produzir nada, não conseguiremos fabricar ou construir vida eterna. Não é resultado de nós que obtemos, mas sim um relacionamento que nos nutrimos com Deus todos os dias. É o acordar, é o ao levantar, é ao deitar, é o passar o dia, é nutrir um relacionamento, fortalecer, sustentado em Deus, em nome de Jesus, meus irmãos. Vida eterna vem a nós através da palavra de Cristo. João, é maravilhoso o livro de João. O Evangelho de João é lindo, que ele fala de vida eterna, ele fala das boas novas, ele fala do bom pastor, do alimento para nossas vidas, como ele fala sobre vida eterna. E em João 5:24, na verdade, abra a sua palavra, João 5:24, na verdade, ele repete, vos digo que quem ouve a minha palavra, olha a nossa oração no início, como a palavra de Deus transforma, como a palavra de Deus renova, como a palavra de Deus modifica, como a palavra de Deus quebra os grilhões, como a palavra de Deus cura. Em nome de Jesus, há curas. Senhor Jesus cura todos os dias, a todos os momentos. Basta nós clamarmos em nome de Jesus. É através da palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. É completa libertação. Não vai entrar em condenação. É uma liberta condenação. É uma completa libertação. Mas passou da morte para a vida. Vida, felicidade eterna. É isso que o Senhor está dizendo para nós em João 5:24. Precisamos ouvir e obedecer a palavra. Precisamos viver de acordo com o Evangelho de Cristo, como regra de fé, como regra de prática e conduta. E em João 6:68, 69, olha que lindo que respondeu Simão Pedro. Olha que Simão Pedro respondeu para Jesus, igreja. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Aleluia! Olha que Simão Pedro disse para Jesus. Olha que lindo que ele disse. Para onde iremos nós? Neste mundo de hoje, para onde iremos nós sem Jesus? Se só tu tens as palavras da vida eterna, meu Senhor. E é assim que nós devemos aprender, é assim que nós devemos realmente conscientizar nas nossas vidas, clamar pela palavra, clamar pelo nome de Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo. Temos conhecido Cristo? Como conhecemos a Cristo? Neste momento que o Senhor está permitindo nós passarmos, maior parte dentro dos lares, as famílias, estamos buscando realmente aproximar mais do Senhor, em oração, em comunhão, em consagração. Tem conhecido que tu és Cristo? Você tem conhecido Cristo na sua vida, no seu dia a dia? O Filho de Deus? O Filho de Deus que foi enviado nessa terra e passou, viveu aqui em forma humana, sentindo as nossas dores e foi crucificado à morte de cruz. E neste período nunca foi tão notória essas palavras, principalmente ainda neste período novamente, afirmando, para que eu e você nos anulemos, para vivermos debaixo da graça, vivermos debaixo da misericórdia do Senhor, aproximemos mais do Senhor, nutrimos mais de Deus, tenhamos um relacionamento mais próximo do Senhor. A vida de Cristo vem até nós através da palavra de Cristo. E esta é a palavra eterna de Deus, que
que Jesus habitou entre nós, se fez carne, mostrando o favor imerecido de Deus para conosco, igreja, mostrando a verdade e a razão da minha e da sua fé. Somente Jesus tem a palavra que nos podem nos manter vivos eternamente. É só Jesus, não há outro recurso. O nosso recurso é buscar no Senhor. O nosso recurso é dobrar os nossos joelhos, clamar, suplicar, orar, louvar, ler a palavra, se aproximar mais do Senhor. Só Ele nos leva à vida eterna. Só Ele pode nos manter vivos em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Veja que Jesus, enquanto estava aqui na terra, falou sobre a palavra de vida. Jesus perguntou aos 12 discípulos ainda: quereis vós também retirar-vos? E tu, querem me retirar? Querem me deixar? Jesus disse para eles, para os 12 discípulos. Mas os discípulos, através ali de Simão, diz o seguinte: para onde iremos? Para onde iremos? Não só para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Olha que lindo, olha que resposta. Não tem como, igreja, não tem como, irmãos, se distanciar do Senhor, pois somente Jesus tem a palavra da vida eterna. E vida eterna vem a nós, igreja, somente através da palavra de Cristo. Somente e unicamente, não tem outra forma, pela fé em Cristo Jesus. João 3,16, o versículo-chave dessa palavra, João 3,16, é onde tudo converge para onde eu e você passaremos a eternidade. Em João 3,16, tudo vai se convergir para o reino celestial, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, não existe outro meio de obter a vida eterna, se não for pela fé. Ela nos conecta à vida do Senhor, o Senhor da vida, em abundância plenamente. A vida eterna é esta, João 5,24. Na verdade, repete 2 vezes para chamar nossa atenção. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Jesus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé é o elo que nos une à vida de Deus em Cristo, aqui e agora, livrando-nos da condenação e da morte eterna. Em nome de Jesus, é somente pela fé que nos une à vida de Cristo. Se você deseja a vida eterna, necessita crer em Cristo e tê-lo como Senhor e tê-lo como Salvador da sua vida, e terás vida eterna. Terá uma vida plena, uma vida abundante, terá verdadeiramente o prazer de viver. Não queira os prazeres dessa vida sem vida em Cristo. Não tenha medo de abrir mão de uma vida sem vida. Prove e vede, irmãos, os prazeres da vida eterna que há no relacionamento com Cristo. Estamos partindo para o encerramento. Em Cristo temos vida para a vida eterna. Como? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia no Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, o seu único Filho, para que você creia nele e não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna em nome de Jesus. Para todos que estão me ouvindo, para a igreja do Senhor na face da terra, para você que está em casa, o texto para você essa noite é: Deus te amou de tal maneira, sobre todas as coisas, um amor incondicional, que deu o seu único Filho, para que você creia em Jesus Cristo e não pereça, mas tenha vida eterna. O meu viver e o seu viver é Cristo.
O meu morrer e o seu morrer é lucro, porque herdaremos a vida eterna em nome de Jesus. O poder de Deus para a salvação a todos aqueles que nele crer, em Jesus. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Louvado seja e glorifico Deus pela eternidade, porque sabemos agora, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Oremos em nome do Senhor. Aleluia, grande Deus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, alcança, Santo Deus de Israel, alcança a igreja na face da terra, alcança, Senhor, Israel do Senhor, alcança nossa igreja, alcança nosso país. Essa nação pertence a Ti, essa nação celeiro do mundo, ó meu Deus amado. Ó Santo Deus de Israel, contra o nosso estado, Minas Gerais, encontra essa cidade de Uberlândia, meu Pai, encontra esse ministério maravilhoso, Batista do Evangelho Pleno, alcança o nosso pastor e toda a Tua casa, cada irmão enfermo, ó meu Pai, vai alcançando, vai curando, vai libertando, vai fortalecendo, meu Deus amado e querido, em nome de Jesus, e que todos buscam no Senhor, através da Tua palavra, crendo verdadeiramente pela fé na vida eterna que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus assim oramos, ó Pai, sê conosco, conduza, Senhor, nossas vidas, meu Santo Deus, conduza os nossos passos, que os nossos passos estejam firmados no Senhor, ó meu Pai. Move, ó Santo Deus, nos fortalece, ó Pai, nos renova, Senhor, meu Deus. Vai alcançando todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens, todos os adultos, ó Pai amado. Aqueles que crêem no Senhor Jesus será salvo. Move, ó meu Pai, em nome de Jesus nós cremos poderosamente no agir do Senhor, cremos poderosamente naquele sangue derramado na cruz do Calvário, que redimiu nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, e aqui estamos para Te exaltar, para agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado por este momento. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus.